irmãos, continuando aqui no capítulo 17, né? Hoje seria até a Elvira, mas nós trocamos, obrigado Elvira, não estranhe, porque tinha um compromisso, tem um compromisso a partir de semana que vem, precisei trocar com a Elvira e ela prontamente educada, ela concordou. A arte e a ética de perguntar aos espíritos. Meus irmãos, desde o início das civilizações, nós sempre procuramos a espiritualidade para perguntar e nos guiar. Os grandes berços da civilização, Egito, povo nórdico, Roma e Grécia, teve através de seus oráculos, seus videntes, sempre houve no início da civilização a procura por perguntas, esclarecimento, seja antes de ir para uma guerra, seja na tomada da posse de um governante ou através da cultura do próprio povo. Com o passar dos séculos, a Igreja simplesmente determinou que todos aqueles que tinham o que hoje nós chamamos de mediunidade ostensiva, ou seja, essa reunião que nós estamos fazendo hoje aqui, se fosse há 400 anos atrás, todos nós iríamos para a fogueira. Através da falta de conhecimento, dos erros da interpretação, nós iríamos para a fogueira. O que hoje nós entendemos e conversamos, eles entendiam que nós estaríamos conversando, que o povo da época estaria conversando com irmãozinhos inferiores ou irmãozinhos do mal. E o mundo continuou a girar. E há um pouco menos de 160 anos atrás, Kardec, através da espiritualidade amiga, nos diz que não há nada de sobrenatural na conversa com os espíritos. Ninguém morre. Mudamos de plano. Nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos companheiros continuam levando o nosso amor, continuam levando todas as suas características morais e éticas para o outro lado. Então, não é nada sobrenatural. E o que o Evangelho nos coloca é que, através da nossa evolução moral, através da nossa reforma íntima, e o que todos nós espíritas falamos, que é a transição planetária, que vai deixar de ser um mundo de provas e expiações, não é isso? E quando isso chegar, será muito mais fácil, muito mais compreensível e muito normal a relação entre os irmãozinhos do lado de lá com nós do lado de cá. A tendência com o tempo, e isso já está acontecendo, ao longo desses 400 anos, o que era visto como espíritos inferiores, espíritos do mal, hoje já se vê como irmãos, como pessoas que morreram ou mudaram de plano. Então a tendência, o tempo que isso vai levar, vai depender de cada um, porque o planeta ele não vai mudar sozinho. As pessoas têm por hábito dizer que o planeta já está mudando. Ele só vai mudar quando nós começarmos a mudar. Quando a maioria de nós encarnados já entendemos e evoluirmos moralmente. E aí sim haverá essa mudança planetária. E, obviamente, quando isso acontecer, o contato será muito mais íntimo e muito menos surpresa. Aquela coisa de conversar com o irmão que está na espiritualidade. Então, através desses esclarecimentos de 160 anos atrás, quando ele nos passa que isso é normal, porém, há necessidade de se criar umas normas éticas e morais para que possamos conviver e haver esse contato. Como normalmente nós vivemos em nossa sociedade. Nós temos conceitos morais e éticos a seguir como encarnados. E não poderia ser diferente esse relacionamento entre encarnados e desencarnados através de uma ética e moral. E é o que este capítulo nos coloca. Ele nos deixa bem claro que, em momento nenhum,
a espiritualidade vai deixar de responder as perguntas. Desde que seja para a sua evolução moral, desde que seja para o bem da humanidade e desde que seja moralmente necessária e ética. Se você for perguntar sobre os números da loto, o bom espírito esclarecido não vão responder para vocês. Se vocês perguntarem se aquela pessoa amada vai voltar, o espírito de luz e de ética não vai responder essas perguntas. Então, ao longo deste capítulo, ele vai nos mostrar algumas perguntas que todos nós, pelo menos eu me identifiquei, nós vamos nos identificar com o interesse das perguntas e ele vai nos colocar as respostas que a espiritualidade nos dá, na realidade. Perguntas sobre os interesses morais e materiais. Podem pedir conselhos aos espíritos? Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os evocam, com confiança, principalmente no que concerne a alma. O que é a alma? É o espírito encarnado. Então, nós podemos perguntar à espiritualidade, desde que seja para o nosso engrandecimento, para o nosso esclarecimento, nós ainda espíritos encarnados. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Os conselhos que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito de bem que façamos, com toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Meus irmãos, quem é que não gostaria de perguntar ou de ter contato com um ente querido que mudou de plano? Todos nós, não é mesmo? Agora, que tipo de pergunta nós deveríamos fazer? Que tipo de pergunta nós poderíamos fazer? E é o que ele nos coloca ali, né? Deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, com toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Ninguém vai passar a mão nas nossas cabeças. Ninguém vai levar as nossas dificuldades. As nossas provas são nossas. As nossas dores são nossas. As expiações é de cada um. Eu posso guiar o meu filho, mostrando a ele o certo e o errado. Mas as provas dele é dele. E as atitudes que ele for tomar vão refletir na vida dele, aqui do outro lado. Nós vamos mostrar o que é certo e o que é errado. É o que a espiritualidade nos coloca. Elas nos mostram moralmente e através do Evangelho quais são as atitudes que nós devemos tomar ao longo das nossas dificuldades diárias. Isso está claro no Evangelho. O Evangelho ele só fala de amor, de perdão e de caridade. O Evangelho não fala se você apanhar, bata, revida. Fala em perdão. Até o nosso inimigo. Portanto, nós não podemos dizer que nós não sabemos. Nós podemos não conhecer as 200, 300 páginas que estão ali. Nós podemos não estar decorado todo o Evangelho, mas eu tenho certeza. Todos nós aqui sabemos que temos a obrigação de perdoar. Estou errado? Todos nós sabemos, não é mesmo? E devemos tratar o nosso irmão como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Todos nós sabemos que temos um Deus que não castiga, que não pune. Porque o próprio Pai nosso material, quando ele briga, quando ele castiga, ele fica com um aperto no peito. Imagina Deus, somente tem amor. Então, nós já conhecemos o Evangelho.
O que ainda é difícil para nós é colocarmos em prática tudo aquilo que o Evangelho nos coloca. Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem, e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias. Mas ficais certos de que bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. Os maus vos fazem brilhar durante os olhos 1000 atrativos, a fim de vos iludir e depois mistificarem pela decepção. Ficais sabendo que se é vossa prova passar por tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar a suportá-la com mais resignação, poderão até suavizá-la, mas no próprio interesse de vosso futuro não lhe é lícito isentar-vos dela. E aí ele coloca uma frase: um pai não concede ao filho tudo o que ele deseja. Ou seja, as dificuldades da vida, ela virá para todos nós, né? As dores. Porém, eu pelo menos gosto de usar essa frase, o que determina como nós vamos passar por ela são as nossas escolhas. E dependendo das nossas escolhas, nós vamos atrair companhias. Se nós tomarmos as escolhas certas, que pregam o Evangelho, de que com toda dificuldade seguir, ter resiliência, ter fé, confiança em Deus, a espiritualidade, os nossos protetores vão fazer exatamente o que está ali. Vão suavizar, mas eles não vão passar por nossa prova, nem vão evitar que a gente passe. Porque através das provas, através das dificuldades, é que nós vamos mostrar realmente ao nosso Pai se nós estamos melhorando moralmente. Porque até algumas encarnações atrás, quando nós éramos ofendidos, nós chamávamos para o duelo. Quando nós éramos ofendidos, levantávamos a espada. Hoje, em alguns momentos, quando nós somos ofendidos, nós ainda pensamos: meu Deus, eu nem vou perder tempo em responder. Aí o pai fala: em 200 anos ele evoluiu. E é através disso que nós vamos conseguir a nossa evolução moral. Ninguém consegue, igual uma criança, se ela entrar na escola em fevereiro, sair em dezembro e não fizer uma prova e um teste, ele vai dizer que está sabendo tudo. Não é mesmo? E o que a gente, como é que a gente sabe que nós sabemos, né, que nós aprendemos? Desde o nosso maternal até a universidade, ou pós-graduação, ou mestrado, através das provas, através dos testes, através dos trabalhos. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós não somos daqui, nós estamos aqui para um aprendizado. E é através das nossas atitudes e decisões que nós vamos tomar aqui, é que vai nos colocar como nós vamos passar a eternidade do outro lado. Pergunta 20. Se uma pessoa morrer, deixar embaraçados seus negócios, pode-se pedir aos espíritos que lhe ajudem? Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos. Julgai então que o espírito ditoso, com a libertação que goza, venha de boa vontade retornar à cadeia a que se livrou? Aí nós temos duas questões. Primeiro, se o irmãozinho é apegado materialmente, se o irmãozinho não tem um conceito religioso, ele mesmo passando para o outro lado, ele não consegue se desvencilhar dos negócios. Porque o negócio é dele, a casa é dele. Eles estão vendendo tudo, eles estão acabando com tudo que eu trabalhei a minha vida toda, eles estão acabando com o meu negócio. Estou errado?
Isso não acontece? Então, este é o irmão preso. E ele sofre muito, porque ele vê todo o seu patrimônio sendo dilacerado, vendido, e ele não pode fazer nada. Fica angustiado, perturba os outros, não dá paz dentro de casa, nos negócios. Agora, se ele tem uma evolução moral, se ele tem um conhecimento religioso, ele não vai olhar para trás. O que ele tinha que fazer encarnado, ele fez. Agora, minha hora é de seguir. Eu estou do outro lado. E aí você pede para ele falar assim: pai, me ajuda aqui, como é que eu faço? A firma está no vermelho, o que eu faço? Vocês acham que ele vai vir de pronto? Vocês viriam? Pensem em vocês, os filhos, vocês conquistaram uma boa condição financeira, foram todos para Portugal, estão em Paris, tomando um café, e aí de repente toca o telefone, é um filho, um sobrinho, fala: pô, preciso que você dê um pulo aqui. Eu não estou com dinheiro para pagar o 13º dos funcionários da empresa. Tem como você vir para resolver? O que vocês falariam? Você está brincando, não está? Você sabe aonde eu estou? Você sabe o que eu estou fazendo? Eu, antes de vir, deixei tudo esquematizado para você. E agora você me liga no dia 23, às 2 horas da tarde, porque aqui são 2 horas, e aí para você, 10 horas, você diz que não tem dinheiro. É mais ou menos o que um irmão desenvolvido espiritualmente é a sensação que ele vai sentir quando ele está reencontrando todos os seus entes queridos, todos os seus familiares que partiram antes dele, e aí ele é chamado, é evocado por um ente querido para perguntar o que faz nos negócios. É um pouquinho complicado, né? E vejam bem, essas perguntas têm em torno de 160 anos. Vocês acham que elas são atuais? Vocês acham que nós estamos vivendo, vivenciando as perguntas, as situações? É como o Evangelho, né? O Evangelho, a passagem de Cristo com mais de 2.000 anos, em torno de 2.000 anos, e nos parece que são problemas diários. Nós continuamos não conseguindo perdoar, nós continuamos não conseguindo praticar a caridade. Quando nós praticamos, damos um arroz e falamos assim: fiz minha parte, já ajudei. Não é verdade? A gente é testado o tempo todo, né? E a evolução tecnológica, né? De internet que nós temos, né? Hoje também no WhatsApp, né? Como que a gente se aborrece quando a pessoa olha uma mensagem que a gente mandou, ela visualizou e ela não respondeu? Não. A gente já acha que está fazendo pouco. Não, está fazendo pouco. Mandei uma mensagem, nem visualizou. E ó, está online, hein? Está online, não está o azulzinho. Está vendo de todo mundo e não está vendo a minha. Não me responde. Não é verdade? Está fazendo pouco de mim. É isso aí. Não é mesmo? E a gente precisa, né? A gente está sendo testado para a gente poder entender que no momento aquele irmão não pode responder. Olha, não, mas aí ele não pode responder. Ele não pode responder aos outros. Eu sou prioridade. Porque eu estou com um problema sério. Eu dependo dele para resolver o meu problema. Não é assim que nós somos? Pepe está falando com o fulaninho, mas para mim não está podendo responder. Nós somos assim. E a evolução é para isso, é para a gente ser testado. E aí, se nós pararmos... É para a gente, quando vê um dizer lá no Face, a gente se controlar, porque de repente você vai falar alguma coisa que a pessoa não vai entender daquela maneira. Fica, nós vamos testar. É o teste, a gente está testando, né? E aí, se a gente analisarmos como nós morávamos há 2.000 anos atrás e como nós moramos hoje, como nós vestíamos há 2.000 anos atrás e como nós estamos nos vestindo hoje, como a medicina tratava as doenças há 1.000 anos atrás e como ela trata hoje, mas nós continuamos moralmente tendo as mesmas dificuldades de 2.000 anos atrás.
Nós nos sentimos incomodados quando não nos respondem. Nós nos sentimos ofendidos quando falam um pouco mais alto conosco, quando a nossa ideia não prevalece, quando a nossa opinião não é a correta, quando o cargo não é para mim, o orgulho e a vaidade falam mais alto. Não é mesmo? Melhoramos. Já não carregamos espadas, não carregamos pistolas, não crucificamos ninguém, não vamos para o duelo, graças a Deus. Mas ainda temos uma caminhada. E é por isso que o Evangelho nos coloca. A reforma é íntima, é de cada um. É uma reforma moral. Nós temos por hábito analisar as atitudes e os hábitos do irmão. Caramba, o Luiz Jorge todo dia sai com o lixo dele e joga na minha porta. O Luiz Jorge liga o som 10 horas da noite toda vez que, tem festa lá, eu ligo. Mas quando a festa é na minha casa, eu ligo. Mas o Luiz Jorge tem que entender. Porque é aniversário do meu filho. É aniversário da minha esposa. Só faço isso 2, 3 vezes por ano. O que o vizinho vai reclamar? Então, nós temos cuidado sempre de olhar e tomar conta das atitudes do outro. Mas nós não conseguimos ainda olhar para dentro de nós. Nós não conseguimos entender que tudo aquilo que nós colocamos como errado que o outro faz, nós fazemos também. Só que nós temos desculpa daquilo que nós fazemos. Eu fiz isso, mas eu tive um dia estressante. Aí o cara me fechou, eu não tive jeito. Ao estar aí cansado, dirigindo o dia inteiro, o cara fechou ele, não teve jeito. Ele abriu a janela e xingou o cara. Saltou com um porrete na mão, eu estava uma pilha. Não é uma desculpa. Mas é isso que nós estamos tranquilos. O irmão fala, nossa senhora, hein? Poço de ignorância. Gustavo, deixa aí, né? Infelizmente nós ainda somos assim, mas estamos melhores, estamos melhorando. Sobre a sorte dos espíritos. Podem pedir aos espíritos esclarecimento sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Meus irmãos, todos nós queremos saber. Não acredito, ninguém fala, não, eu nunca tive a curiosidade, todos nós queremos. Se quando está encarnado nós perguntamos ao telefone, como é que você está? Está tudo bem? E aí, como é que foi o dia? Se você chega em casa e fala com a companheira, com o filho, como é que foi seu dia na escola? Como é que foi seu dia no trabalho? Como é que nós não vamos nos preocupar com o ente querido que mudou de lá? Sim, e eles dão de boa vontade, quando é a simpatia que dita o pedido, ou o desejo de ser útil, não curiosidade. Porque também tem a situação, deixa eu ver como é que está aquela tiazinha. Ela chata pra caramba, deve estar perturbando do outro lado, quer ver? Eu vou no centro saber como é que ela está. Não vou, não é possível. Ela era terrível. Não é possível que ela esteja bem. Você acha que eles vão conseguir ter a resposta? A questão não é não poder perguntar, é o porquê, é o para quê. Todos nós, eu pelo menos, no meu ginásio, isso faz muito tempo, eu acho que a onda era a brincadeira do copo. Todos nós fazíamos na escola, né? Deixávamos a porta, saímos da sala de aula, íamos para outra sala e começávamos a brincar com algumas perguntas. É uma curiosidade, é normal, né? Então, o que ele nos coloca é o porquê das perguntas. Pergunta 22. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? As revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós, pois vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza, das penas e das recompensas futuras. Meus irmãos, que exemplo maior para nós identificarmos se nós estamos seguindo o caminho certo, se as nossas escolhas estão certas, quando a gente tem a notícia de que um companheiro de jornada, que um ente querido está bem. E tinha que estar. Sempre foi uma pessoa correta, sempre foi uma pessoa boa. Já é um exemplo a ser seguido. Todos nós temos como referência.
Pô, ele era bom. Todo domingo saía, fazia uma visita não sei aonde, era tranquilo, nunca levantou a voz. Agora também é exemplo, quando a gente percebe e fala, olha, o irmãozinho está numa situação difícil ainda está bem complicado para ele. E aí a gente fala, tem que rever, porque ele realmente tomava umas atitudes, né? Não era correto, agia de má fé, mas dava a volta nos outros, fazia, e aí você começa a se identificar, eu tenho que começar a me policiar. Intimamente, todos nós pensamos isso, começar a dar uma melhorada aí, porque a situação não está boa. Evocando-se uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? Sim. Ou seja, isso quer dizer que muitas das vezes nós temos algum parente que desapareceu, né? Saiu de casa pequeno, um primo, um tio de uma cidade do interior e nunca mais se fez contato. Sim. Se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em saber, qual a finalidade de você saber? A finalidade é o quê? De realmente um carinho, de oferecer uma oração, em saber se ele está bem ou não. Como eu não vejo o cara há tanto tempo, onde é que ele se meteu? Então, qual a finalidade? O porquê do interesse? Se estiver morta, poderá dar a conhecer as circunstâncias de sua morte de modo que possa ser verificada? Se ligar a isso alguma importância, o fará. Se assim não for, pouco se incomodará. A questão da finalidade, para quê? Para que eu quero saber se aquela pessoa desencarnou ou se continua viva? E para ela, espírito. É interessante eu responder? Você nunca me procurou. Você nunca procurou saber se eu estava bem. Você nunca me ajudou. Por que você quer saber se eu morri ou se eu estou vivo? Quer saber se tem direito à herança ou não? Não tenho interesse em responder. Sobre a saúde. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho, que se deve executar na Terra. Pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela, mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que ninguém se dirija ao primeiro que apareça. Meus irmãos, isso é óbvio. Nós vamos ao médico. Estou sentindo uma dor aqui. Chega no médico e fala, você vai fazer uma cirurgia, isso é uma cirurgiazinha, sabe? Assim que eu vou te dar um pedido aqui, senta com um pedido lá no médico, na boca, e tu já sai de lá assim, não vou fazer cirurgia nada. Eu vou ouvir um outro médico. Que é isso? Cheguei agora aqui, o cara já está dizendo que eu tenho isso? Não. Vou procurar ouvir um outro médico. Vou em outro, vou procurar, tem um amigo que também sofreu com essa dor aí, procurou um gasto, é amigo dele, não, eu vou não. Estou errado? Nós não agimos assim? Não é normal? Por que seria diferente quando nós vamos ao irmãozinho que está do outro lado, desencarnado? Por que nós vamos confiar cegamente? Diz, irmão, ninguém que está do outro lado é santo. Alguns deles, moralmente, estão na mesma faixa vibratória que nós. Alguns numa faixa vibratória maior e outra menor. Quando você vai a um médico encarnado ainda, você olha nos olhos. E quando você vai num atendimento com um irmãozinho desencarnado, que ele está incorporado no irmão, falando através, você nem consegue vê-lo. Como é que você vai garantir ou ter a confiança cega naquilo que está acontecendo? Nós já vimos aqui que a gente consegue essa confiança através da forma de falar, através das atitudes desse espírito. Nós já estamos entrando nesse tópico. A pergunta que ele coloca é o seguinte: você tem que procurar uma outra opinião. Que é o que nós encarnados fazemos normalmente. Nós não podemos dizer que vai numa irmãozinha, nós vamos numa casa espírita, ela fala, ó, procura um médico, você está ruim aí, tem mais 3 meses de vida. E aí? Pronto, morri.
Já vou chegar em casa, vou no cartório amanhã, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou deixar tudo. Não, mas o Espírito falou para mim que eu vou morrer. Não, ele falou para mim que eu não tenho nada. E quase sempre, quando a casa é séria, no atendimento espiritual, ele fala: nunca pede para que abandone o atendimento do médico encarnado. Há sempre um trabalho em conjunto. Ninguém fala: não precisa ir no médico, não. Agora é comigo. Sou só eu e você agora. Não. O irmãozinho é sério, a casa é séria. Ele vai falar: você está fazendo o tratamento? Sim. Continua, nós vamos continuar aqui. Pergunta 25. Se nos dirigirmos aos espíritos de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? Isso é comum, tá, gente? Todos nós, né? Se a gente puder escolher com quem ele vai ser atendido, né? Chegar aqui e precisar ser atendido, não, o livro Pitangueta não, quero o livro Pitangueta, pô. Por que eu vou no Zezinho, lá no Juquinho? Quero o livro Pitangueta, o cara foi bom, né? Acho que então, se nós pudermos escolher, nós temos esse conceito, isso está em nós. Né? E aí ele coloca: as celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam às vezes ideias sistemáticas que nem sempre são justas. Ou seja, eles eram celebridades aqui, lá. O que difere ou o que faz você ser diferente é a sua moral. Não é porque você fez medicina em Harvard, porque você fez residência na USP, na Unicamp, no Sírio-Libanês, não sei lá, no hospital lá, qual for. Não é isso que vai te ferir. É a moral. Então, até algumas vezes a gente já ouve contato, às vezes as pessoas vêm que elas, não, eu quero para esse médico, eu quero para esse médico, ou até naquele médico. Não tem isso. Não existe isso. E, mais uma vez, bem claro, a espiritualidade nos coloca. Pergunta 26. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Se chegou a um grau bastante elevado para se achar livre da sua vaidade e compreender que seu desenvolvimento não é completo. Ou seja, tudo é orgulho e vaidade. Não é porque nós fomos ou somos o bambambam aqui que nós vamos ser do outro lado. Já houve alguns relatos de alguns irmãos de falarem de irmãozinho espírita, de não conseguir ser socorrido e reclamar, porque ele era espírita. E por que ele não conseguiu ser logo atendido? Por que eu não fui logo atendido? E o que difere você do seu irmão? Por que você teria privilégio? Por que eu aliviaria suas dores? Não ao seu irmão. Do outro lado, não existe, você sabe com quem está falando? Eu sou engenheiro, eu era advogado, eu era médico. O exemplo disso foi no nosso lar, André Luiz. Eu sou médico, sim, lá. Aqui, para ser, inicialmente, você será um aprendiz. Não vamos levar nossos títulos, não vamos levar nossos diplomas. Não tem como. Pode um médico evocar espíritos de seus pacientes que morreram, obter esclarecimento sobre o que lhes determinou a morte? Pode. E isso seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doentes. Mas é necessário que fizesse estudo sério, assíduo, com fim humanitário. Ou seja, se a finalidade dele é saber para que ele possa continuar na clínica dele, ser o bambambam, corrigir as suas falhas,
Agora, se é para que você possa colocar em prática, entender que aquela atitude no meio cirúrgico, que aquele equipamento, que aquele remédio não pode ser usado naquela situação, que aquilo possa ser difundido para todo o meio médico, para que todos entendam que durante aquele procedimento não se pode mais usar aquele equipamento, que não se pode mais usar aquele medicamento, sim. Agora, se for para o seu tempo, para você achar que você vai ser uma estrela, que você vai ganhar mérito com aquilo, não. Então ele deixa bem claro. Sobre as invenções e descobertas. Podem os espíritos ajudarem os homens nas pesquisas e descobertas? A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Ou seja, ninguém conquista nada sem suor. Não pense que eu vou ficar aqui sentado agora, vou esperar incorporar, eu vou fazer uma peça literária maravilhosa. Shakespeare vai incorporar em mim. Se você não estudar, se você não correr atrás, se você não lutar para conquistar aquilo que você quer, eles não vão fazer por você. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de dirigirem a marcha procuram o homem capaz, ou seja, o homem que está na busca, aquele que está lutando, que está estudando, que está tentando fazer experiências para que aquilo funcione. Procura capaz de levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixar todo o mérito da alma. Se não houver transpiração, meus irmãos, não vem. Não vem. Ok. Bem, meus irmãos.